Queridas e queridos, bem-vindas e bem-vindos a mais um Segunda-feirão das Diferenças, um programa que vai ao ar toda segunda-feira aqui no canal desse que vos fala, Professor César Rodrigues, e que conta demais com a participação de vocês para continuar a crescer. O programa de hoje vem dar uma nota triste, vai falar daquele problema, daquele episódio que aconteceu com o professor lá no Rio de Janeiro e que tomou todas as redes sociais, comovendo o Brasil inteiro, tá legal? Mas é o seguinte, ó, antes de mais nada, vamos comigo aqui, ó. Se liga na vinheta, se liga na vinheta, vem, 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 vem comigo, gente. Pois bem, o programa, conforme eu falei, vai comentar um pouco aquela situação que aconteceu com o professor lá no Rio de Janeiro e que tomou todas as redes sociais, comovendo a todas e todos aqui no Brasil e no mundo. Vejam, eu ao ver o episódio, ao ver os vídeos, eu fiquei refletindo bastante a respeito do que levou esses adolescentes a cometerem aquela atitude. Mas é uma coisa que me deixou muito impressionado, foi que num dos primeiros comentários do professor, ele diz o seguinte, em outras palavras, que aquelas crianças, aqueles adolescentes, eles estavam pedindo ajuda. Essa manifestação de tanta violência, ela era reflexo de muitas coisas, e na verdade eles estavam ali dando sinais de que precisavam de ajuda. Pois é, a partir disso, eu vou levar a minha fala à frente. Vejam, eu vi muitas reações dizendo que eles deveriam ser punidos, que isso é reflexo da educação que está falida, etc, etc. Mas a fala do professor, que é uma fala que vai muito além do episódio que aconteceu com ele e pensa na educação como um todo, porque ele cita que os governos desamparam esses adolescentes à medida que não dão a assistência correta para que eles cheguem a ponto de fazerem o que fizeram. Não estou defendendo aqui que não haja um rigor, que não se apure os fatos, que eles não sejam chamados à conversa, entendeu? À disciplina por conta disso. Mas, na verdade, isso é reflexo de muitas outras coisas, principalmente o descaso para com a nossa população, principalmente a população que não tem acesso a outros meios, senão o da escola, entendeu? Esse CIEP lá em Rio das Ostras é um CIEP que atende a uma população que não é diferente de outros tantos lugares, de outras tantas populações espalhadas pelo Brasil e que tem na manifestação dessa juventude a violência como fator preponderante, quer seja a violência física, a violência simbólica. Isso é uma coisa para que nós comecemos a refletir com um pouco mais de acuidade. Não é pura e simplesmente expulsar os alunos, ou seja, transferir para outro lado, puni-los tão somente por puni-los, se essa punição não tem um sentido pedagógico. Entendeu? E se esse episódio não nos leva a refletir sobre os rumos que a educação tem tomado de uns tempos para cá e que faz com que, equivocadamente, muitas pessoas julguem que é pelo fato de, por exemplo, eles ou elas não serem reprovados, eles ou elas não terem assistência da família. Veja, a escola tem mais essa coisa para segurar, que em vez de ser dividida com ela o dever de educar, entendeu? Que é da escola e da família, passa a ser somente da escola. E nessa questão de se educar, não somente se colocar as crianças com uma habilidade
suficiente para poderem ler, escrever e calcular, mas educar no sentido dos direitos humanos em educação, de se pensar no outro como alguém que pode ser um reflexo nosso e outras tantas coisas. Esse caminho ficou nesse processo. Ele ficou e não se deu continuidade. E outra coisa, tanta violência no entorno, tanta violência simbólica na televisão, tanta violência concreta com a corrupção, com o roubo de políticos, com os maus exemplos que ficam todos concentrados em quem tem o poder. Isso tudo faz com que o jovem, o adolescente, cada vez mais desacredite na educação. E ao estarem em sala de aula, como esses que apareceram, acabam refletindo toda essa insatisfação em cima do professor e da professora. Não estou defendendo aqui, não. Eu também sou totalmente contrário àquele tipo de atitude e eu acho que tem de haver sanções, punições sim, mas não somente por ser punição por punição. Tem que ter um sentido para que isso não continue mais a acontecer. E é por isso que em nossos programas a gente vem falando que desde a mais tenra idade a gente pode observar sinais de violência e sinais de uma desestruturação em relação ao que se pensa da escola, ao que a escola representa, e que esses sinais podem repercutir lá na frente como coisas totalmente negativas, aliás. Então, assim, para mim ficou muito explícito que era o momento de nós pararmos e que é o momento de nós pararmos com mais rigor e pensarmos no porquê disso tudo estar acontecendo, no porquê dessa revolta de toda a sociedade, no porquê desse problema está se agravando cada vez mais e essa violência se refletir em nossas salas de aula. O programa não tem como a gente ficar alegre com uma situação dessa. E eu sinceramente me emocionei ao ver aquilo que aconteceu com o professor e eu, assim como 90% da população brasileira, acredito que 100% da população brasileira, nós nos solidarizamos com o professor. E o que eu achei de bonito nisso tudo foi o povo estar solidário para com a classe do magistério. Isso quer dizer que nós ainda temos uma credibilidade. A sociedade ainda aposta no professor como alguém que possa ajudar nessa alternativa da construção de uma nação brasileira melhor. Entendeu? Hoje não tem muito o que comemorar em vista do que nós estamos discutindo. Eu quero parabenizar e agradecer ao professor Tiago por todas essas lições e dizer que, assim como toda a população, nós esperamos encontrar na educação um caminho para que entendamos essas mensagens que nos são passadas, no caso, por meio de violência, obviamente aplicando as punições necessárias, as sanções necessárias, mas dando sentido a tudo isso. Não somente a punição por punição, não somente a violência pela violência, porque a violência pela violência gera mais violência. E não é isso que nós queremos. Para nós continuarmos esse papo na sua escola, na sua ONG, é só entrar lá no site www.cesarrodrigues.com.br www.cesarrodrigues.com.br. Mas vamos lá pensar em tudo isso e pensar que todo mundo é diferente, quantos diferentes, olha quanta gente é. Vamos, mesmo triste, se liga na vinheta, se liga na vinheta. Fui. Até semana que vem, espero que com notícias bem mais agradáveis. Valeu, gente.